Seja muito bem-vindo a você que vai assistir a gravação dessa aula e seja muito bem-vindo a você que está entrando aqui ao vivo agora para conversar comigo sobre o desenvolvimento motor do seu bebê. Estou ajeitando aqui meu equipamento aqui ainda. Então, meu nome é Thiago, sou profissional de educação física, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E essa é a nossa aula de quinta-feira, 20 horas, onde eu vou conversar sobre o futuro, na verdade, o futuro do bebê, que recebe poucos estímulos, né? As consequências de um bebê que recebe poucos estímulos. Sempre lembrando que os comentários ficam abertos. Hoje também, assim, fiquem bem à vontade para tirar dúvidas. Querem tirar dúvidas, inclusive de questões que não são desse tema. Uma dúvida que você está tendo com seu bebê aí, nesse momento do desenvolvimento dele, da fase de vida em que ele está. Pode tirar a dúvida aqui, pode colocar aqui que eu vou respondendo, certo? Mas, assim, para a gente falar sobre essa questão do futuro, das consequências do bebê sem estímulos, eu gosto bastante de fazer aquela analogia com a gente, né? Se a gente tem que aprender um movimento novo, se eu vou ensinar um movimento novo para você, adulto, como que você vai aprender esse movimento novo? Repetindo. Repetindo. Né? No início você vai achar estranho, vai dizer para mim, eu não sei fazer isso direito, e aí a gente vai insistir um pouquinho, e aí a gente vai repetir mais e mais esse movimento, até o movimento ir ficando cada vez melhor, você vai aperfeiçoando esse movimento até ele sair relativamente bem. Né? Como é que funciona o desenvolvimento do bebê? Da mesma forma, ele precisa de repetições, ele precisa de muitas vezes ter a oportunidade de repetir o mesmo movimento, ou um movimento parecido, ou tentando trazer do simples para o complexo, então esse movimento ser aperfeiçoado. É da mesma forma. E por que os atrasos acontecem? Atrasos às vezes que a gente acaba nem percebendo, porque não é oportunizado no ambiente desse bebê essas repetições, elas não são oportunizadas. Então, é diferente um bebê que passa a maior parte do dia dentro de um cercadinho, dentro de um chiqueirinho, do que o bebê que passa a maior parte do dia fora do cercadinho, fora do chiqueirinho. Vocês concordam que o bebê que passa dentro do chiqueirinho, dentro do cercadinho, a maior parte do seu dia, ele tem menos oportunidades do bebê que passa fora? Então, é nesse sentido que eu fiz aquela analogia anterior, para a gente entender que menos oportunidades, menos desenvolvimento. E aí ainda acaba acontecendo muito de eu escutar bastante aquela história de mas eles se desenvolvem, estamos aqui todos de pé, vivos e tal, né? Nossos pais, nossas mães na nossa época não sabiam fazer isso aí, nós estamos aqui. Enfim, todos estamos aqui, mas a gente consegue olhar para o lado e encontrar um amigo, um colega com uma falta grande de coordenação motora, enquanto outro amigo tem uma destreza grande de habilidades motoras. Qualquer esporte que aquele amigo vai fazer, ele faz bem, mesmo que ele nunca tenha feito antes. Essa é a diferença de uma boa quantidade de estímulos lá na fase inicial, que o cérebro está mais pronto para receber todas essas informações, de uma pessoa que teve menos estímulos lá nessa fase inicial. E a gente acaba muitas vezes não fazendo a conexão, que é aquele colega adulto seu do trabalho, que é aquele amigo seu parente, sua prima, seu primo, que é descoordenado, nunca gostou de fazer esportes, não tem coordenação nem para correr, para pegar um ônibus, corre todo torto, todo duro, tem relação com essa base da aprendizagem motora que começa lá na primeiríssima infância. E só vai lá da primeiríssima infância em frente, como criança, como adolescente, só vai trazendo o movimento do simples para o complexo. Mas o movimento nunca vai se tornar complexo se o simples não for aprendido. Bem, aprendido de forma bacana. Né? Então, pode ser que vai estar lá de pé, adulto, seu colega, seu amigo, seu primo, sua prima, está de pé do seu lado, está de pé, com uma
baita déficit de coordenação motora? Sim, com um déficit grande de coordenação motora ali para realizar as atividades. Esse é a forma mais prática para a gente entender como funciona esse processo. Boa noite a todos, eu estou numa luta, vamos ver aqui uma pergunta aqui. Eu estou numa luta, já passei por 3 pediatras e todos dizem que é normal. Meu bebê tem 10 meses, ele é muito ativo, porém não engatinha, não senta sozinho. Olha só, a questão do engatinhar, Shaw Oliver, a questão do engatinhar, a questão simples do engatinhar só por ele mesmo não é um atraso, porque o bebê tem ali entre 7 e 11 meses para desenvolver o engatinhar. Tá? Em média, tem os bebês que vão um pouquinho depois, tem os bebês que vão um pouco antes, mas em média está ali. Então, seu bebê está no meio do processo do engatinhar. A questão do sentar, já não. O sentar, que vem antes do engatinhar, ele acontece em média entre 6 e 8 meses. Em média. Pode ser um pouquinho depois de 8, pode ser um pouquinho depois de 8, mas 10 já é bastante, não é pouquinho. Então, realmente, assim, é importante continuar. Uma pena, né? Uma pena. Já tenha passado por 3 pediatras porque assim, o pediatra em consultório, normalmente, ele não avalia só um item. Ele não está sentando, ele não está engatinhando, não avalia só um, ele avalia uma série. Vai testar, para se testar uma série de itens no bebê e em conjunto dá o veredito, está com atraso ou não está com atraso. Porque às vezes um marco motor está querendo atrasar, mas todo o resto está combinando bem, está dando positivo. Então a gente tem que... eles acabam fazendo isso. Mas, ao meu ver, 10 meses e não senta sozinho ainda é considerado um atraso no desenvolvimento motor. Tem que ver o que está acontecendo, qual é a dificuldade do bebê. Às vezes são coisas complexas, às vezes são coisas mais simples do que a gente imagina. Muito mais simples de se resolver. Mas, enfim, no meu entendimento, para esse caso, é importante consultar um neuropediatra, fazer uma avaliação com o neuropediatra e a sequência normal que eu acabo conhecendo e vendo acontecer é o neuropediatra conduzir, direcionar o seu bebê para um fisioterapeuta pediátrico. E aí o fisioterapeuta pediátrico vai fazer os estímulos necessários para o seu bebê alcançar essa posição que ele está com dificuldade, que é o sentar, no caso agora. Né? Então ele só vai engatinhar depois de aprender a sentar. Essa é a sequência da linha do desenvolvimento. Então ele precisa primeiro aprender a sentar. E um fisioterapeuta pediátrico vai ajudar a entender qual é a disfunçãozinha que está tendo ali, o que está acontecendo que ele não está sentando, para ele conseguir sentar. Às vezes, 2 situações temos aqui, importante da gente falar. Quando os atrasos acontecem, tem 2 vertentes, 2 caminhos. Uma é o indivíduo, a biologia do indivíduo. Então, assim, alguma coisa do bebê que está causando isso, da biologia do bebê, dele, tá? Intrínseco dele. O outro caminho é o ambiente. Às vezes o ambiente, sem a gente perceber, não estou falando que é o seu caso, só estou dando um exemplo geral aqui, o ambiente não está sendo favorável para o desenvolvimento deste ou daquele marco motor. Quer ver um exemplo na prática? Eu já usei esse exemplo aqui algumas vezes. Não estou comparando com o seu caso, só estou já aproveitando o gancho da sua pergunta aqui, da sua fala, para eu usar como exemplo para outras mães. Uma mãe falava para mim, meu bebê não está sentando, meu bebê não está sentando, não está sentando. Então tá, vamos fazer uma consultoria? Vamos ver aqui vamos fazer uma videochamada e vamos entender o que está acontecendo? Aí já na videochamada, o bebê ela assim, olha só como é que ele fica. Ele sentado em cima do sofá. Um sofá, molenga. Então era uma situação que o ambiente não estava favorecendo que o bebê aprendesse a sentar. E eu disse para ela assim, ele não fica no chão, eu tenho medo de colocar ele no chão. Pois então, a firmeza do chão
E eu falo chão, não precisa ser o chão direto, pode ser um tapete de EVA no chão. Mas aquela firmeza que o tapete de EVA proporciona no chão já ajuda muito ao bebê organizar esse equilíbrio dele, organizar essa postura dele ali para ter a tração necessária para se empurrar, para sentar, para se posicionar. Um sofá mole é tombar toda hora. Não tem uma firmeza para se conquistar esse marco motor. Então, esse é um exemplo geral que o ambiente pode estar interferindo na aquisição do marco motor, na melhora do marco motor. Né? Mas tem outros casos que o ambiente está tudo ok, tudo legal, 100%, está no chão, tem tempos de chão o bebê, ele aproveita bastante, ele não fica isolado num cercadinho o tempo inteiro, ele pode explorar o ambiente, ele tem a possibilidade disso, ele tem um ambiente bacana para explorar e mesmo assim está atrasando. Então a gente vai olhar, né, o que está acontecendo ali, se já esgotou todas as possibilidades de o ambiente estar interferindo nisso, a gente vai olhar lá o indivíduo, o que está acontecendo com esse bebê. E o fisioterapeuta pediátrico ajuda muito nessa hora, porque está ali, ó, semana a semana, em cima tentando alcançar o resultado que o bebê está buscando e não está conseguindo. E o próprio fisioterapeuta pediátrico já pode também indicar o que pode ser feito em casa, porque vai lá na fisioterapia, faz uma sessão, volta para casa. E o que pode fazer em casa para auxiliar nesse processo? Ele mesmo que vai estar acompanhando em que fase está esse bebê e que dificuldades ele está tendo, pode dar a indicação de o que pode ser continuado a fazer em casa para contribuir mais ainda para essa melhora do bebê. Muito bem. Meu bebê de 4 meses só gosta de ficar de bruços na bola de pilates. Pode? Olha, eu não aconselho muito isso, porque assim, o bebê ele precisa como eu falei ali antes do exemplo do sentar, principalmente nessa idade de 4 meses, ele precisa do chão mesmo, né? Ou tapetinho de EVA no chão, desse contato com o chão, porque na bola de pilates ele não consegue explorar os seus movimentos como ele vai conseguir no chão. Ele está bem 4 meses, está numa fase que se já controla bem o pescoço, se o pescoço já está mais firmezinho, ele vai começar a fazer ou esfinge, de empurrar o chão e estender para olhar um pouquinho mais de cima, ou ele vai fazer uma lateralização do corpo já para iniciar um processo de rolar, ou ele vai fazer um pivoteio, que da esfinge ele vai ir para a esquerda, ir para a direita, né, e fazendo essas movimentações de tronco. Só os exemplos desses movimentos que eu falei aqui, que o bebê de 4 meses vai começar a fazer até os 6 lá, mais ou menos, para ter a força muscular necessária para sentar, como que ele faz em cima da bola de pilates? Não consegue. A bola de pilates ele fica com você segurando ele. Mas essa autonomia, essa liberdade de se testar, se eu virar o meu corpo aqui, eu consigo chegar lá. Se eu virar muito fraco, eu volto e não consigo. Então, a importância assim de ter essa liberdade para a exploração do seu movimento. Isso é muito importante. E o tummy time clássico mesmo, ali nessa idade, de barriga para baixo, ali no chão, vai dar essas oportunidades para o bebê que a bola não vai dar. Como estimular a posição de gato? Meu bebê fica tentando levantar o quadril quando está no tummy time, 6 meses. Provavelmente seu bebê não senta ainda, né, Mila Leite? 6 meses, não deve sentar sozinho ainda. Não sei, tem uns bebês que já sentam, outros não. Mas talvez com essa idade e com isso que você está me falando, ele ainda não senta sozinho. Porque quando o bebê ele aprende a sentar sozinho, que você nem precisa colocar ele sentado. Ele vai para trás, ele se empurra para trás, como se fosse entrar numa posição de gato, dobra a perninha e já cai sentado. Essa é um bebê que faz o movimento de sentar, é uma transição, né, do barriga para baixo para o sentar. Né? A posição de 4 apoios, nessa idade que o seu bebê está,
ela é um pouquinho cedo para acontecer, né? Em média, você vai ver essa habilidade de 4 apoios ali do 7º para o 8º mês, né? 9º, às vezes, um pouquinho mais, porque é a última etapa, digamos assim, antes do bebê organizar o corpo. Pronto, agora eu vou engatinhar para frente aqui, né? Porque até ele organizar esse processo aí, saber distribuir as cargas ali, joelho, quadril, punho, ombro, demora um tempo essa organização. A idade que o seu bebê tá um pouco cedo para ter o amadurecimento neurológico necessário para conseguir ficar na posição de gato. Então, assim, eu acho que tem outras coisas anteriores a essa posição de gato, que é normal ele fazer essa subida nessa idade, essa subida que você está falando. Ele está tentando levantar, porque ele não encontrou outras coisas para fazer de movimento para a idade dele ali, mas é normal, ele estende o joelho, fica com a bundinha para cima, mas não necessariamente precisa estar entrando na posição de gato agora. Ele está tentando encontrar o formato para sentar, fazer o que a gente chama de posturas de transição. Então você vai transitar de um barriga para baixo para um sentado, vai transitar de uma posição para outra. Então, assim, não te preocupa que tá um pouco cedo ainda para ele já conseguir essa posição de gato. Vai acontecer um pouquinho depois. Tá? Quantos meses pode se sentar? Em média, os bebês típicos sentam entre 6 e 8 meses. Em média, é uma média. Tá? Tem os pontos fora da curva, né? Tem bebê que vai lá, depende da sequência também, né? Um bebê que já fez tummy time, logo ali no início, depois que saiu da maternidade, já saiu fazendo tummy time de barriga para baixo, já foi dado, que nem eu falei lá no início dessa aula, oportunidades de fortalecer a musculatura do pescoço, fortalecer a musculatura das costas. Esse bebê já alcança esse pescocinho mais firme mais cedo, e aí ele alcança um rolar mais cedo, e aí ele alcança um sentar mais cedo, porque uma coisa depende da outra. Então um bebê que já nasce lá não tem tantas oportunidades no tummy time, ainda fica os primeiros 3 meses, 4 meses muito em colo, em carrinho, cadeirinha de descanso, ele tem menos oportunidades para trabalhar a musculatura dessas questões que eu falei, desses movimentos que eu falei antes. Então ele pode sentar um pouquinho depois? Pode sentar um pouquinho depois, né? Ou pode até atrasar, se for muito sério a coisa, pode até atrasar lá e sentar bem depois. Então, assim, em média de bebês típicos entre 6 e 8 meses. Bebês típicos, né, são os bebês que nasceram sem nenhuma síndrome genética diagnosticada pelo pediatra ou disfunção neurológica nesse sentido, entre 6 e 8 meses. Pode sentar um pouquinho depois, pode sentar um pouquinho antes, né? E os bebês atípicos são os que têm diagnosticado uma disfunção neurológica, uma síndrome genética, e para esses é importantíssimo ter um acompanhamento do neuropediatra, que vai indicar para o fisioterapeuta pediátrico e vai ao longo do processo desses marcos motores e ajudando esse bebê a conseguir alcançar esses marcos motores, e essa estimulação com o fisioterapeuta é muito importante para os bebês atípicos que têm diagnosticado alguma questão. É muito importante, certo? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Gostei, hoje está todo mundo fazendo um monte de pergunta, adorei, estou gostando. Meu bebê tem 7 meses, já está sentando, mas ainda não engatinha. Nem fica na posição, é normal? Perfeito. Foi exatamente o que eu falei agora um pouquinho antes. O bebê vai engatinhar, em média, entre 7 e 11 meses. Então, seu bebê provavelmente faz pouco tempo que aprendeu a sentar com autonomia sozinho, agora ele vai para a próxima etapa, que demora. Existe um tempo, um período onde ele vai testar o seu corpo no chão, o seu posicionamento, se ele tiver liberdade no ambiente, se o ambiente dele for favorável para isso. Que nem eu falo aqui,
né? Um bebê com 7 meses que passa muito tempo dentro de um cercadinho é diferente, tem menos oportunidades do que um bebê que passa mais tempo fora do cercadinho. Um bebê que com 7 meses já é colocado no andador, ele vai ter menos oportunidades de engatinhar de um bebê que não conhece esse equipamento, que deveria ser até proibido já. Aqui em alguns países mas aqui ainda não é, infelizmente. Então, a média é entre 7 e 11 meses. Vai se começar esse processo para engatinhar. Então, é super normal, tá? Tá ali agora, você vai ver algumas transformações, algumas tentativas nesse momento aí de 7 meses para se deslocar do ponto A ao ponto B. É isso que ele vai tentar. Se deslocar do ponto A ao ponto B. E o que mais pode ajudar o seu bebê é essas oportunidades no chão. Quanto mais tempo de chão ele tiver, mais oportunidades ele vai ter para testar os seus movimentos e encaixar essa posição para ir com mais facilidade do ponto A ao ponto B. Ele até hoje pode conseguir ir do ponto A ao ponto B rolando, se arrastando, mas se tiver bastante oportunidade no chão, ele vai perceber que ele tem uma eficiência melhor de chegar lá onde ele quer chegar, se ele posicionar o corpo dele um pouco melhor ali no 4 apoios e engatinhar. Mas enfim, existem vários formatos de engatinhar diferente, então não se preocupe se o formato clássico não for o escolhido por ele, né? O importante é ele ter essa autonomia de ir de um lugar para o outro com vontade, com segurança, sozinho. Legal. De nada, Mila. Meu bebê tem 6 meses e 15 dias. Já se arrasta por toda a casa, faz a posição de 4 apoios. Ó, esse fez um pouquinho antes. E fica balançando, mas não senta. Parece querer engatinhar antes de sentar. Normal? Não. Ele vai primeiro aprender a sentar, depois engatinhar. Né? Então, um marco é pré-requisito para o outro. Ele parece querer engatinhar, isso muito se confunde nesse momento, mas nessa idade que o seu bebê está, e como eu falei antes, a média do sentar, ela é entre 6 e 8 meses, é a média, então seu bebê está entrando no processo da média sentar, ainda tem ainda umas boas semanas pela frente para ele desenvolver esse sentar. Mas parece que vai engatinhar, mas não, ele vai primeiro sentar. Porque, como eu falei antes, para sentar, o bebê ele empurra as mãos no chão para trás e vira a perninha e acaba sentando, quando ele consegue conquistar com autonomia essa posição. Tem que deixar, praticar e oportunizar bastante essa questão aí no chão. Mas, enfim, vocês viram, eu já aproveitei as dúvidas de vocês para mostrar assim com alguns exemplos o que acontece, né? Eu esperava que meu bebê estivesse fazendo tal coisa, mas tem uma divisão de águas aí. Nossa, o meu bebê, vou falar hipoteticamente aqui, o meu bebê hipotético, ele pegou e não tava com medo de colocar ele no chão, então eu não coloquei. Os primeiros 3 meses ficou mais ali grudado em mim, ficou mais no colo, ficou mais no carrinho, não botava ele de barriga para baixo no tummy time. Então, alguns marcos vão acontecer um pouco, né, com atraso ou um pouco mais na frente. Se for só um pouco mais na frente, tudo bem, mas pode acontecer algum atraso ali. Que é diferente do bebê que já tem as oportunidades, que já está ali fazendo as atividades ali no chão, já está conseguindo tem uma exploração melhor do movimento. Deu exemplo do cercadinho, deu exemplo do andador. Ainda eu vejo assim, mães vêm conversar comigo, ganhei um andador de presente. O que eu faço? Bota fora, sei lá, doa. Eu não digo nem doar, porque doar outra pessoa vai querer usar. Então, assim, andador não era para existir mais. Então, assim, isso atrasa o desenvolvimento do bebê. Parece que, nossa, olha só, ele está de pé indo nos lugares onde quer, mas ele não está de pé com consciência corporal, com autonomia nos movimentos, e ainda provavelmente pode estar pulando essa fase do engatinhar que a gente está conversando aqui. Tudo isso que vocês estão fazendo, de estar preocupada ali
quem conversou comigo aqui, preocupada do seu bebê engatinhar, posicionar seu 4 apoios no chão, colocar sua mão melhor, olha, nota 10, show de bola, parabéns, é isso aí, é isso que tem que ser oportunizado, tem muitos benefícios ali. Quando você pega e já coloca ali o bebê num equipamento para ele ficar em pé, porque ele já tem uma força para ficar em pé, um pouquinho, aí coloca ele num equipamento, ele já pode acontecer de pular o engatinhar e perder todos os benefícios que o engatinhar tem. Como essa aula eu estava querendo falar sobre os impactos do futuro também, né, o que acontece lá no futuro, dei o exemplo dos amigos, dos primos, dos conhecidos que têm pouca coordenação motora e não sabem por quê, e aí eu estou dizendo aqui que é também porque lá na primeiríssima infância teve menos oportunidades. A gente vê assim o engatinhar, como a gente está falando aqui, a questão da escrita. Já tem estudos científicos mostrando que lá na fase de alfabetização com 6, 7 anos, influencia se o bebê engatinhou ou não, porque esse engatinhar no chão vai trabalhar toda essa musculatura dos dedos, da mão, dos punhos, essa motricidade fina, que vai ajudar esse bebê lá com 6, 7 anos a ter uma pega do lápis com uma melhor qualidade para começar a fase de alfabetização. Vai ter uma escrita melhor. Tudo isso relacionado ao engatinhar. Quem não teve oportunidade de engatinhar, do sentar, já foi para um andador e ficou em pé, não teve oportunidades no chão de trabalhar essa questão aí. Então ele tem menos consciência dessa região toda aqui para poder ter essa habilidade fina para pegar um lápis depois de escrever. Isso já foi testado ali agora e é o que a ciência está falando atualmente sobre isso. Né? Outra coisa, tá mais velho ali um pouquinho, tá com dificuldade de aprender a andar de bicicleta, não consegue equilibrar direito e tudo mais. Engatinhou? O engatinhar é o primeiro momento que o bebê vai fazer essa alternância de pernas e braços e coordenar essa alternância e ganhar essa coordenação motora alternada. E aí facilita para depois, mais tarde, nossa, a base já está pronta, eu entendi essa alternância de braços e pernas, o bebê pensa, a criança pensa. Isso já está pronto. Qual é a próxima etapa? É andar nessa bicicleta. Esse movimento eu já conheço. Agora, esse movimento eu conheço muito pouco, vai ter dificuldades de fazer esse tipo de movimento aí. Vamos lá, Mila. Meu bebê tem... Última pergunta aqui de hoje. Ó. Meu bebê tem 6 meses, tenta pegar objetos que estão à sua frente. É possível, interessante, ajudá-lo na busca pelo objeto? Ele fica irritado por não conseguir pegar. Muito interessante essa tua pergunta, Mila. Muito interessante, porque o que acontece nesse caso aqui? Ó? Uma das habilidades que a gente aprende no desenvolvimento motor são as locomotoras, são as manipulativas e são as estabilizadoras. Isso que você está falando é uma habilidade manipulativa. Só que a habilidade manipulativa começa pelo alcançar. Primeiro aprende a alcançar, para depois aprender a pegar, para depois aprender a soltar. O que acontece? Não estou dizendo que é o seu caso, mas o que eu vejo bastante é o bebê que é colocado sentado antes do tempo, antes dele ter uma maturidade muscular ali para estar sentado com autonomia, ele não consegue alcançar as coisas, então ele se irrita porque ele já quer brincar. Vou dar um exemplo. Pega uma bolinha na mão, joga ela longe, mas não tem a autonomia para chegar nessa bolinha de novo ou para tentar alcançar ela, e aí fica irritado. E aí você vai lá, busca a bolinha, dá na mão dele, ele para de ficar irritado. Aí ele vai lá, joga a bolinha, ele fica irritado de novo. Então, assim, às vezes acontece que o bebê não aprendeu a sentar com autonomia sozinho, ele foi colocado nessa posição, isso é comum acontecer, bota as almofadas em volta, para deixar ele firmezinho ali no meio das almofadas, mas pode acontecer de nessa transição ele também ficar sentado, mas sem essa liberdade, essa facilidade em conseguir se mexer um pouquinho mais do que um pilar ali reto e poder trabalhar isso. Eu acho que nesse momento aí é importante você
trabalhar com algumas coisas mais próximas, mas que estimule ele a lateralmente, frontalmente, pegar alguma coisa que está próximo. Claro, muito longe vai dificultar. E é importante encontrar, assim, um meio termo, assim, né? Um meio termo, assim, de... Se ficar só ajudando nessa etapa, não vai estar ajudando, isso que eu quero dizer. Tá? Se ficar só ajudando ele a pegar a busca pelo objeto, ele vai perdendo o interesse de buscar, porque ele sabe que consegue de um jeito mais fácil. Eu sei que é difícil lidar com essa irritação, e aí a gente tem que também dosar essa irritação, a gente tem que trabalhar todo o emocional, de conseguir, de desafio, de você consegue, e aplaudir quando conseguir, para estimular que consiga fazer isso com mais autonomia do que só entregando na mão. Isso aí. Isso aí, isso aí. Então tem que dar liberdades no chão. E aí é importante, assim, eu sempre gosto de falar sobre isso, já falei várias vezes aqui. Qual é a sequência de um adulto sedentário? Um bebê lá, que está na construção da casinha, lá embaixo, né? O começo da fundação da casa que está sendo construída. Só passa pelas etapas sendo estimulado e conseguindo o movimento mais simples possível. Ele passa pelas etapas. Passou. Beleza. Ele é típico, passou. Mas passou assim... nota de aprender a rolar, 5. Nota de aprender a sentar, 6. Nota de aprender a engatinhar, 3. Nota de aprender a andar, 4. Notas baixas em cada marco motor. Esse bebê vai virar uma criança que vai ter uma dificuldade com alguns movimentos. Ele vai, porque a tendência vai para a criança, vai para a idade escolar, vai fazer educação física na escola, aí o professor vai começar a trabalhar lá na educação física na escola alguns esportes, o básico de alguns esportes, o básico de alguns movimentos. E aí ele vai ver, aí já começa a divisão de águas lá. As crianças que têm facilidade, as crianças que não têm. As crianças que não têm já começam a ter desinteresse pelo movimento. Tudo que é difícil a gente fazer, a gente não quer fazer. Isso é difícil, eu vou me afastar. É automático isso. Então, isso é fácil, eu me sinto bem, olha só, eu consigo dar esse pulo, essa estrelinha, essa cambalhota, que legal isso aqui, eu adoro fazer isso. Então a gente se aproxima mais do movimento. E quando a gente tem dificuldade, a gente se afasta. E aí vai crescendo, vai passando pelas etapas do colégio, vai ficando mais afastado ainda. Se não tem um professor lá no colégio que estimule, que ajude, e várias situações às vezes acontece que uma turma é grande, não consegue dar atenção para todo mundo, vai passando as etapas e vai ficando para trás no movimento. E aí se torna um potencial adulto sedentário. Então hoje um dos males que mais aflige a humanidade é o sedentarismo junto com a obesidade. Então aí a gente tem que entender um pouquinho como se chegou até ali. Qual é o processo desde a base que leva a uma tendência de ser anti-movimento, de ficar longe, de se afastar, de não se sentir à vontade. Daquele seu amigo, aquele seu conhecido, aquele seu parente. Nossa, meu parente lá adora correr, o meu parente adora jogar esportes, adora se mexer, nunca tá parado, sempre tá fazendo uma academia, sempre dá um jeito. Se ele tem que fazer meio-dia, ele faz na hora do intervalo do trabalho. Se ele tem que fazer... Essa é uma pessoa que cresceu em ambientes favoráveis, que foram estimulando movimentos, e lá nos marcos motores, que é o que a gente fala aqui de bebês, lá nos marcos motores, tirou 10 no sentar, 10 no engatinhar, 10 no andar, e aí chega lá com mais facilidade no decorrer da vida. Tá certo? Então, basicamente eu queria conversar isso aqui, trazer essa reflexão aqui para vocês hoje. Muito obrigado pela presença mais uma noite. Gostei que vocês participaram bastante. Eu gosto muito, sempre gosto de falar aqui. Eu gosto bastante quando vocês fazem bastante pergunta. Eu estou ajudando vocês, mas vocês estão me ajudando porque eu aprendo mais ainda com as perguntas de vocês, né? E eu acho muito legal ficar bem dinâmica aqui a nossa conversa, mais informal possível. Muito obrigado pela presença, um bom restinho de semana, que amanhã é sexta, e um bom final de semana para você e seus bebês.
Próxima live é segunda-feira às 9 da manhã. Sempre uma segunda às 9 da manhã e a outra quinta-feira às 20 horas, às 8 da noite. Tá certo? Beijo, tchau, até a próxima.